Nas páginas antigas da Bíblia, em meio a histórias de criação e dilúvio, ecoa um nome que desperta curiosidade e fascínio: Nefilins. Quem eram essas figuras imponentes, mencionadas brevemente, mas que deixaram uma marca indelével no imaginário popular? Seriam apenas lendas, ou haveria um fundo de verdade por trás dessas narrativas de gigantes bíblicos? A passagem-chave, Gênesis 6. A principal referência aos Nefilim se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Vamos juntos analisar essa passagem intrigante. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias, e também depois, gigantes na terra, pois os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Interpretações teológicas: quem eram os filhos de Deus? A identidade dos filhos de Deus é um dos maiores debates em torno dos Nefilins. Existem algumas interpretações principais, anjos caídos, e uma interpretação popular sugere que esses filhos de Deus seriam seres angelicais que se rebelaram e desceram à terra, unindo-se às mulheres humanas. Essa visão é reforçada por outras passagens bíblicas e por textos apócrifos como o livro de Enoque. Descendentes de Sete, outra perspectiva teológica defende que os filhos de Deus seriam os descendentes da linhagem piedosa de Sete, filho de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim. O casamento entre essas linhagens teria resultado em uma geração de pessoas poderosas e ímpias. Homens poderosos, e uma terceira interpretação menos comum sugere que filhos de Deus seria uma referência a homens poderosos e influentes da época. A palavra Nefilim tem sido tradicionalmente traduzida como gigantes, caídos ou aqueles que fazem cair. Essa tradução para gigantes alimentou a imagem popular de seres humanos de proporções extraordinárias. No entanto, alguns estudiosos argumentam que o termo poderia se referir mais à sua estatura moral, maldade ou poder, do que necessariamente ao seu tamanho físico. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, utiliza a palavra gigantes, o que contribuiu para essa interpretação. A questão da existência física dos Nefilins como gigantes é complexa. Embora não haja evidências arqueológicas conclusivas de esqueletos humanos com dezenas de metros de altura, existem relatos e descobertas intrigantes de esqueletos incomumente grandes ao longo da história. No entanto, muitas dessas alegações carecem de comprovação científica rigorosa. É importante distinguir entre evidências concretas e lendas ou interpretações de achados arqueológicos. Além disso, diversas culturas antigas ao redor do mundo possuem mitos e lendas sobre gigantes, o que poderia sugerir uma memória cultural compartilhada ou simplesmente a tendência humana de criar histórias sobre seres extraordinários. A passagem de Gênesis menciona que havia nefilins naqueles dias, e também depois, referindo-se ao período anterior e posterior ao dilúvio. O livro de Números, capítulo 13, versículos 32 e 33, também menciona gigantes na terra de Canaã, quando os espiões enviados por Moisés relatam suas descobertas. E, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: e a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Nefilins, filhos de Enoque, que são descendentes dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem levanta a questão de como os Nefilins sobreviveram ao dilúvio, que, segundo a narrativa bíblica, destruiu toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Possíveis explicações e teorias. Várias teorias tentam explicar a persistência da menção aos Nefilins após o dilúvio.
Descendentes indiretos. Alguns sugerem que os nefilins mencionados após o dilúvio seriam descendentes indiretos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens que sobreviveram ao dilúvio através das esposas dos filhos de Noé. Novas uniões. Outra possibilidade é que novas uniões semelhantes ocorreram após o dilúvio. Figuras metafóricas. Alguns estudiosos interpretam as menções posteriores como figuras de linguagem para descrever povos excepcionalmente fortes ou guerreiros temidos. Memória cultural. A menção contínua poderia ser uma reminiscência da lenda dos nefilins pré-diluvianos, usada para descrever outros povos de grande estatura ou poder. Interpretações alternativas. E existem ainda interpretações que envolvem intervenção divina ou outras explicações menos convencionais. O legado dos nefilins e a importância da interpretação. Independentemente de sua natureza exata, os nefilins deixaram uma marca duradoura nas narrativas bíblicas e no imaginário popular. Sua história serve como um lembrete dos perigos da transgressão, da mistura do sagrado com o profano e das consequências da desobediência. É crucial abordar essas passagens bíblicas com humildade e reconhecer as diferentes camadas de interpretação que existem. A Bíblia é uma rica tapeçaria de histórias com significados teológicos, morais e históricos. E a compreensão dos nefilins requer estudo, reflexão e respeito pelas diversas perspectivas. O segredo dos nefilins continua a intrigar e gerar debates. Seja você um crente fervoroso, um curioso pela história antiga ou um entusiasta de mistérios, a história desses gigantes da Bíblia nos convida a explorar as profundezas das Escrituras e a refletir sobre a natureza humana, o divino e as narrativas que moldaram nossa civilização. Qual a sua opinião sobre os nefilins? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre história bíblica e mistérios antigos.